Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo com as várias perguntas sobre temas diversos, principalmente sobre futebol, mas também sobre outros temas do esporte e da música, e com respostas mais rápidas. Então vamos começar pelos temas gerais e em seguida vamos para o futebol. Qual é o melhor verso da música popular brasileira? Há vários versos muito especiais, né? Manuel Bandeira, por exemplo, escolhe numa crônica de jornal o verso "Tu pisavas os astros distraída", da canção Chão de Estrelas, né? E um dos mais evocados, assim, dessas eleições é "Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor", de Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho. São dois formidáveis, são dois maravilhosos, mas eu escolho um em particular, do Chico Buarque, na canção Pedaço de Mim, que diz: "A saudade dói como um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu". Eu acredito que nada seja uma imagem que seja tão clara quanto essa para definir um sentimento e uma analogia, enfim. Inclusive recomendo o filme O Quarto do Filho, de Nanni Moretti, a respeito disso. O samba é a verdadeira música brasileira? Não. O samba não é a verdadeira música brasileira, o samba é uma música importada também, né? O samba é uma música que vem da África. A verdadeira música brasileira, a única música criada no Brasil, enfim, é a música sertaneja, mas a música caipira, né? A música no som chamado modo de viola, vai ter suas nuances, suas variações, mas essa é a música verdadeira, a música do Brasil, né? Depois ela mesma vai crescendo, vai se adaptando, vai incorporando muitas coisas de fora, né? Enfim, mas a música caipira, a música da viola, do sertão, essa sim é a verdadeira música brasileira. E, enfim, me espanta que tratem o samba como sendo genuinamente nacional e não tratem essa música com o devido valor que ela merece. Qual é o seu filme favorito? Meu filme favorito em todos os tempos seria O Poderoso Chefão, né? Condensa tudo o que eu entendo de bom no cinema, né? Roteiro, figurino, enfim, tudo ali é maravilhoso. É um filme que me despertou também interesse pelo cinema, é um filme que me fez querer mergulhar em história, né? Então, digamos assim, realmente o filme mais importante da minha vida, né? Porém, eu coloco outros dois no mesmo patamar de preferência. Um é A Outra História Americana, de Tony Kaye, diretor, mas estrelado por Edward Norton. E o outro, A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, estrelado por Jimmy Caviezel. Então, são esses três filmes que fazem... se eu fosse só escolher três filmes, o resto da minha vida seriam esses três. Na sequência de Poderoso Chefão e etc., a pergunta: Al Pacino ou Robert De Niro? É uma escolha dificílima, é uma escolha que digamos assim, uma rivalidade que foi criada, né? Não tanto a animosidade, mas sim dos dois principais, né? Ali com Jack Nicholson, num outro aspecto, mas também correndo por fora, Dustin Hoffman e outros maravilhosos atores um pouquinho abaixo desses dois, né? Mas Al Pacino e Robert De Niro sempre foi uma grande discussão aí do cinema. Eles contracenaram poucas vezes, só com Fogo contra Fogo lá em 95 e mais recentemente com O Irlandês, né? E no Poderoso Chefão Parte 2 eles ambos atuam no filme, mas não contracenam. Um representa o passado e o outro representa o presente da história, né? Inclusive há muita semelhança na trajetória deles, dá para dizer assim. A relação do De Niro com o Scorsese é maior do que as relações que o Pacino teve com outros diretores, mas também há uma linearidade, assim, digamos. O Pacino, durante os anos 70, ele estrela muitos filmes importantes, é indicado ao Oscar várias vezes, mas só vai conseguir ganhar lá em 90 com Dick Tracy como melhor ator coadjuvante e em 92 como melhor ator. Ao passo que o Robert De Niro ele já ganha em 74, mas também vai demorar mais um tempo. Agora não vou saber precisar nesse momento quando foi que ele ganhou o Oscar de melhor ator. Mas são trajetórias muito semelhantes. Eu acho que olhando nos últimos 20 anos, certamente o Robert De Niro está acima, né? Os papéis que ele vem desempenhando, a repercussão dos filmes dele tem sido maior do que as do Al Pacino nesse tempo. Mas no ápice, no melhor das suas formas, eu acredito que o Al Pacino seja o melhor ator que já apareceu. Eu acho um fenômeno, uma capacidade de encarnar personagens, né?
O Robert De Niro também, lógico, mas entre um e outro eu escolheria o Al Pacino, né? Acho que os papéis dele são os maiores, assim, e naqueles papéis semelhantes que eles desempenharam, né? Mesmo em filmes distintos, roteiros distintos, mas eu acredito que o Al Pacino um pouquinho à frente do Robert De Niro. Falando agora de outros dois esportes, né? Da Fórmula 1, essa disputa do Hamilton com o Max Verstappen, se eu acho que essa disputa vai, enfim, como que ela pode interferir na história da Fórmula 1, né? Posicionamento após essa disputa. Eu entendo que sim, o Hamilton está tendo agora o maior desafio da sua carreira, maior desafio até mesmo do que aquele que o Nico Rosberg impôs, né? Durante os anos 14 a 16, especialmente. Quando o Rosberg consegue tirar um título dele, né, em 2016, já é um aspecto para nós olharmos, né? O próprio Jenson Button em 2011, mas acredito que agora sim, até pela idade, pelo fato do Max ser bem mais novo, estar em equipes distintas, né, que é muito importante. A Mercedes não aparenta estar tão dominante. Então, digamos, um título do Hamilton nessas condições vai certamente colocar algumas mudanças aí no patamar histórico. Eu vejo hoje o desafio do Hamilton muito semelhante àquele do Schumacher em 2006 contra o Fernando Alonso, né? O Schumacher chegou muito perto de vencer o campeonato, o Alonso acabou triunfando. Então, digamos, se o final agora for diferente, a gente de repente vai observar um aspecto um pouco diferenciado nesse sentido, né? De repente a gente pode colocar o Hamilton acima. Mas também estão acontecendo uma série de coisas nesse ano que a gente precisa observar com mais calma, ver se isso vai se configurar ao longo do ano. Esses acidentes, alguns azares bem pontuais que o Verstappen teve. Então o Hamilton está errando mais do que o Verstappen. O Verstappen está tendo mais azares do que o Hamilton. Então a disputa ainda está equilibrada. Falo nesse momento aqui ainda antes da pausa, né, do campeonato. Mas eu acredito que a gente precisa deixar a água rolar para entender lá no final mais ou menos isso, né? Mas em princípio seria isso. Um oitavo título do Hamilton vai de fato embaralhar essa disputa histórica e vai dar a ele um crédito maior do que o que ele já tem, né? Qual foi a melhor década da NBA? Uma pergunta que o leitor colocou para nós no último vídeo aí. Eu não saberia o melhor. Eu acredito que dividir por década calendar, né? Iniciando a década, lembramos, pessoal, lembremos, do ano 1 ao ano 0, não do ano 0 ao ano 9, como comumente se confunde, né? Então, a década de 90 vai de 91 a 2000, e não de 90 a 99. O que existe é o decênio, que é um período de 10 anos. Então, 90 a 99 seria um decênio. Então, eu acredito que seria melhor nós dividirmos qual teria sido o melhor decênio, o melhor período de 10 anos da Fórmula 1, da NBA. E aí eu colocaria, olhando em perspectiva histórica, o período de 67 a 76, tá? Agora, dessas mais recentes, eu acredito que os anos 90 estão abaixo, tecnicamente falando, estão abaixo tanto dos anos 2000 quanto dos anos 2010, especialmente dos anos 2010, e também estão abaixo dos anos 80, se é para falar dos que nós tivemos mais proximidade. Eu entenderia que dessas últimas 4 décadas, em termos de grandes times, grandes jogadores e altíssimo nível de jogo, eu entenderia que os anos 90 sejam o mais baixo desse período todo. Foi quando muitas regras foram criadas para mudar a situação. Por exemplo, diminuir a linha de 3 pontos, que, a meu ver, é uma das maiores vergonhas da história da NBA, né? De 94 a 95, a temporada 96-97, foi diminuída a linha de 3 pontos. Entre outras tantas mudanças que começam a acontecer a partir dali. A interferência do vídeo vai ficando cada vez mais forte. Então hoje, atualmente, também tem muitos aspectos em que a NBA está pecando muito mais por querer promover um show do que o próprio esporte em si. Mas hoje a gente vê mais grandes jogadores em vários times do que havia nos anos 90. Sim. Vamos para o futebol agora. Qual o melhor campeonato nacional do mundo? Eu acredito que sobram apenas 2 quando a gente fala de campeonato, de uma forma geral, que é o espanhol e o inglês. Os demais vão ter vários aspectos que os colocam abaixo. Pessoalmente, sinceramente, eu prefiro o espanhol. Eu acredito que tem vários jogos ali que ninguém valoriza muito, que sempre são muito bons. Os times
médios e pequenos, nas suas casas, representam sempre uma ameaça muito forte aos três principais times, né? Atlético, Real e Barcelona. Sempre uma ameaça muito forte. Eventualmente os títulos acabam sendo decididos nesses quem teve mais tropeços, o que vai contra a narrativa, né? De que eu já vi gente dizendo, por exemplo, que o Campeonato Espanhol é um campeonato gaúcho anabolizado, né? Enfim, nada mais inverdadeiro do que isso. Você tem, além dos três, o Valência, o Sevilha e o Atlético de Bilbao, que são potências históricas, né? São times que seriam considerados times grandes no Brasil, sem a menor dúvida. A partir do momento em que você considera Atlético Mineiro como time grande, Botafogo, Fluminense, então o Valência, o Bilbao e o Sevilha seriam maiores, inclusive, do que esses três aí, para mencionar apenas três no Brasil. Mas são grandes times e eventualmente abocanham suas Copas do Rei, suas ligas Europa, fazem campanhas aqui e acolá importantes na Champions League. Quando tem as Supercopas, eventualmente eles vencem, superam, né, o top 3 e por aí vai. Agora, de uma forma geral, o campeonato inglês é o mais completo, né? Tem mais times, talvez de primeiro nível internacional, com mais grandes craques, né, de nível internacional. Então, a minha preferência pessoal vai para o espanhol, mas acredito que o inglês seja ainda melhor, embora a diferença seja muito menor do que a propagada na mídia. E o campeonato italiano, por exemplo, está bem abaixo de ambos, na minha visão. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Respeitando a ideia de conquistas, de longevidade e número de títulos conquistados, sim. Mas eu acredito que ele não é nem o melhor tecnicamente, nem o mais representativo que o Corinthians já teve. Tampouco o principal ídolo, né? Eu citaria os nomes do Dida, do Ronaldo e do Gilmar dos Santos Neves, especialmente como superiores ao Cássio em algum desses aspectos, se não em dois ou mais. Na minha concepção, se eu fosse escalar o Corinthians de todos os tempos, sem a menor dúvida seria Gilmar no gol e Dida na reserva. Diego ou Robinho? Uma pergunta que lá no início dos anos 2000, né, 2002, 2003, quando eles explodiram, fazia todo sentido. Eu sempre fui daqueles a favor do Diego, né? Do tipo de futebol, né? Da mesma forma que no início, quando surgiram, eu era mais pró-Ganso do que pró-Neymar. No caso de Ganso e Neymar, não há nem a menor dúvida de não apenas o restante das trajetórias deles, como já ali, a partir de 2011, começo de 2011, quando o Neymar, o Ganso se lesiona e o Neymar tem que assumir a bronca daquela Libertadores, ali já estava muito clara a diferença entre os dois, né? Mas no caso de Diego e Robinho, não. Como nenhum dos dois chegou no máximo nível a disputar uma bola de ouro, enfim, e eles tiveram trajetórias algo semelhantes, né? O Diego joga no Wolfsburg, no Juventus, no Atlético de Madrid, o Robinho joga no Real Madrid, no Milan, no Manchester City, depois voltam para o Brasil, né? O Robinho joga no Atlético Mineiro, volta para o Santos várias vezes, o Diego já se estabiliza no Flamengo, então nenhum dos dois realmente chega num patamar máximo. O Diego mais coadjuvante, né, no Flamengo, o Robinho então um pouco mais protagonista no sentido de chamar mais atenção, mas o Diego, a meu ver, sempre foi mais eficiente, mais linear, né? E o Robinho, por ter tido oportunidades maiores, ter jogado naquele Real Madrid máximo lá, é o que mais, a meu ver, falhou, né? A expectativa foi menor. Sem contar os outros aspectos da vida pessoal aí. Então, meu voto seria Diego antes e agora também. Parmalat ou Crefisa? Essa é uma pergunta aí para os amigos palmeirenses, né? Mas considerando era Parmalat e era Crefisa, acredito que a era Parmalat seja superior. Quem viu sabe como aqueles times eram absurdamente bons, né? Considero que o maior time brasileiro que eu vi jogando em atuação, né? Em desempenho foi o Palmeiras de 96, uma coisa fora de qualquer, enfim, de classificação. Embora tenha perdido a final da Copa do Brasil, né? E não ganhou o Brasileiro, enfim, ganhou apenas o Campeonato Paulista daquele ano. Ao passo que a era Crefisa, ela vem inflando o número de jogadores e dá ao Palmeiras a condição de ter um elenco muito forte. Por isso que o Palmeiras é um time sempre a ser cotado como favorito nos campeonatos brasileiros, porque tem peças de reposição melhor do que até mesmo do que o próprio Flamengo hoje. Embora o time titular do Flamengo seja, sem dúvidas, o melhor do Brasil há alguns anos, né? Mas então, se for para falar de era, a era Parmalat, sem dúvida. Embora seja também muito diferente, né? A Parmalat foi uma cogestão, a Crefisa é uma
uma injeção de dinheiro, com um patrocínio, enfim, uma troca mais financeira, né? A passo que a Parmalat era uma cogestão, era uma coisa totalmente inovadora também. Então, até por isso, a era Parmalat é muito mais marcante, muito mais importante para a história. Qual seria a tua seleção brasileira de todos os tempos? Já que eu escalei esses tempos, né, aquele vídeo a respeito da seleção do mundo de todos os tempos. Então, a minha seleção brasileira de todos os tempos teria Gilmar no gol, teria Djalma Santos na lateral direita e Newton Santos na lateral esquerda. Na zaga, Aldair e Bellini seriam os meus dois zagueiros. E aí, do meio para frente, eu colocaria Falcão e Gerson, né? Aliás, Didi, Falcão e Gerson. Gerson um pouco mais à frente. Gerson fazendo a vez com o Zico. E aí, na frente, teria Pelé e Garrincha. Só que, como eu tenho 3 substituições, e também posso mudar o esquema tático, então eu sacaria um dos zagueiros, sacaria o Aldair, sacaria um dos meias ali, sacaria o Falcão, sacaria também lá no ataque o Garrincha. Então faria 3 substituições, tiraria Aldair, Falcão e Garrincha e colocaria Ronaldo Fenômeno, colocaria o Zico e incluiria também o Romário. Então eu deixaria um 3-3-4. Mas enfim, minha seleção inicial seria Gilmar, Djalma, Bellini, Aldair e Newton Santos, Falcão e Didi, Gerson, e Zico, Pelé e Garrincha. Acho que eu devo até ter confundido algumas coisinhas aí falando para vocês, mas são muitos craques, especialmente do meio para frente, e a gente acaba tendo que fazer concessões. E o ideal seria que a gente pudesse ter um esquema com 6 atacantes, né? 4 defensores, aí estaria mais equilibrada a coisa. Então é bem complicado. Mas eu acredito que a seleção de 58 é a melhor de todos os tempos e, portanto, eu colocaria mais nomes da seleção de 58 do que de qualquer outra nessa lista aí. Qual é o 5º maior time do Rio de Janeiro e o 5º maior time de São Paulo? Interessante, considerando que há 4 grandes em cada um desses estados, né? Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Quem seria o 5º maior? Estaria entre América e Bangu, né? América mais tradicional, mais linear, tem mais história, digamos assim, no futebol, pensando como representatividade. Ao passo que o Bangu teve mais momentos de pico, né? Mas eu escolheria o Bangu, né? Eu escolheria o Bangu como o 5º maior clube do Rio de Janeiro. E de São Paulo, considerando São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos como os 4 grandes, o 5º lugar teria que ficar entre a Portuguesa, né, e os Campineiros, né? Mas a Ponte Preta já sai da nossa lista porque nenhuma conquista, embora tenha tido grandes times, grandes momentos, sim, mas não tem nenhuma conquista, então não dá para ser o 5º maior. Entre Portuguesa e Guarani, eu vou votar no Guarani de Campinas. Acho que é o time que em mais momentos e de diferentes formas chegou a rivalizar com esses grandes aí, pelo menos a nível nacional. Realmente foi o time que chegou mais longe, tanto em Campeonato Brasileiro, quanto participação na Libertadores, quanto craques revelados. Acho que nenhum deles se compara ao Guarani, né, tirando os 4 grandes. A Portuguesa tem aquele grande momento nos anos 50, no início dos anos 50, um bom momento na primeira parte dos anos 70 e um outro bom momento na segunda metade dos anos 90. O Guarani teve outros tantos momentos, alguns coincidentes, mas então eu voto no Guarani, sem dúvida. Campeão brasileiro de 78, uma bela participação na Libertadores de 79, vice-brasileiro de 86, time de 94, um dos mais especiais, né? Como eu mencionei, tinha Djalminha, Flávio Augusto, Amoroso, Luizão. Então era um time muito forte. E, enfim, os dois hoje estão muito abaixo de qualquer coisa, né, da crítica, então não dá nem para dizer que tem discussão, né? Eu votaria no Guarani. Por fim, a última pergunta. Mais 2 perguntas. O Ronaldinho queria fazer o gol naquela Copa de 2002 contra a Inglaterra? Sim, eu sou um dos que vota que sim, ele queria fazer o gol. Tem uma câmera que mostra bem de trás antes dele bater, ele falando até com o banco, assim como quem diz, calma aí, né? Você percebe isso, e você percebe na posição que ele está olhando para baixo, né, para a bola, e ele não vira o rosto buscando um cruzamento. Ele até inclusive falou o seguinte, que ele queria chutar no gol, sim, não queria botar lá onde ele botou, ele queria fez no primeiro pau, ele não imaginava que fosse chegar lá, mas queria fazer o gol. Então eu acredito que sim. Como eu falei por esses gestos antes,
da cobrança de falta, e depois, quando ele faz o gol, ele ainda sai dizendo como eu falei, coisa desse tipo. Então, o que denota, na minha visão, que ele queria. Mas não queria botar lá, né? De todo modo, o que importa é que ele fez o gol. E a última pergunta, o ex-presidente Lula é corintiano? Acho que alguém fez para sacanear, para brincar comigo, mas não, o Lula não é corintiano, ele é vascaíno. Pesquisem e verão. Beleza? Um abraço.